Red Bull vai deliberadamente não fazer um carro com uma janela maior de funcionamento ou facilidade de acerto. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais agora. Na Paddock BR você tem as melhores camisetas de todas as equipes e pilotos, tem novidades também, e você tem a promoção de dobradinha com o cupom dobradinha ao comprar 2 camisetas. Se você comprar mais produtos ou outros produtos, aí você coloca o cupom Ressaca Motor. Não perca a oportunidade, tem também moletons e polos. E na Instant Gaming tá rolando ainda super promoções de vários jogos interessantes. Kingdom Come 2 que tá por um preço absurdamente barato. Você tem também o Civilization 7, o Homem-Aranha 2 que saiu também recentemente, o Assassin's Creed Shadows que vai lançar em breve, vários jogos em pré-venda, outros grandes lançamentos e várias promoções rolando nas mais diversas áreas. Entra pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Neste primeiro vídeo do dia vamos de notícias, talvez mais tarde tenhamos um vídeo de curiosidade. Começando com a Alpine, o Oliver Oaks, que é o chefe da equipe, que a gente já falou aqui brincando que oficialmente ele é o chefe, mas na prática o Briatore é o chefe, defendeu o apoio da Renault após as críticas de Otmar Szafnauer, que é ex-chefe da equipe. Que inclusive o Szafnauer alegava que existia muita interferência por parte da Renault e muitas vezes era desnecessária. O Oliver Oaks reconheceu que algumas críticas tinham sim fundamento, mas a equipe é privilegiada por ter o apoio da Renault, que não será mais motor Renault a partir do ano que vem, e é essencial esse apoio para o funcionamento da equipe. A gente tem que lembrar que a Renault tem uma parte estatal tal, e aí você entende o porquê de sempre ter problemas na hora de avançar com esse projeto, porque eles não querem gastar uma quantidade absurda de dinheiro, como uma Ferrari, como uma Mercedes, etc., mas quer ter o resultado dessas equipes, fica um pouco difícil. Só que não para por aí. O Oliver Oaks também falou sobre a necessidade de construir a confiança e colaboração dentro da equipe, destacando a complexidade do universo da Fórmula 1 e a importância de focar no próprio desempenho, sem se deixar levar por interferências ou expectativas externas. Inclusive, fala sobre aquele plano famoso das 100 corridas que tinha sido colocado, sei lá, 2, 3 temporadas, e ele falou que não existe mais esse plano, eles não vão mais fazer essas promessas irrealistas. Então a Alpine parece que está começando a cair na real, apesar que o Flávio Briatore já falou também que até 2027 vão estar brigando por pódio. Aí você vê que a expectativa virou outra, né? De qualquer forma, nós temos aqui o seguinte: o Szafnauer saiu da Aston Martin porque tinha muita interferência no trabalho dele e depois saiu da Alpine pelo mesmo motivo. Quando ele não teve essa interferência lá na Force India, a Force India andava para frente, era realmente um carro muito bom e que ia evoluindo. Então fica aquele jogo de resultado, né? A gente vai pegar o resultado para justificar um lado ou outro. Por enquanto, o Otmar Szafnauer tem um crédito muito maior do que o Oliver Oaks ou do que os que passaram pela Alpine nesse período em que ela nunca anda para frente. Eu não duvido que tenha uma interferência muito grande da Renault e que isso atrapalhe muito. E eu quero ver como vai ser essa interferência a partir do ano que vem, que não terão motor Renault. Então, como digo para vocês, a Alpine é aquela equipe que a gente sempre não espera muita coisa porque ela vive muito de promessa. Vamos ter que parar para acompanhar o que vai acontecer. Carlos Sainz e a Williams estão de lua de mel. Estão se elogiando a todo instante, nós estamos vendo aí o Carlos Sainz chegando como salvador da pátria, já fizemos, se não me engano, 2 vídeos sobre isso, e agora nós temos a visão do Carlos Sainz sobre a Williams. Ele fala que escolheu a Williams por acreditar no projeto de longo prazo e também na liderança do James Vowles, e também prioriza um ambiente motivado, entusiasmado, principalmente pelo que ele viu no final da temporada passada, que ele ficou impressionado com a dedicação da Williams, por mais que tenham passado por alguns problemas grandes em 2024. A gente lembra que eles passaram por problemas de mecânicos terem que virar à noite para consertar carro, problema financeiro, etc. Então ele vê com bons olhos, a equipe está otimista e ele gosta desse otimismo da equipe Williams. É claro que a Williams acabou se tornando uma opção porque as outras grandonas, por algum motivo, não quiseram o Sainz. A Mercedes falou que é porque não se encaixava no perfil, ela estava querendo dar oportunidade para o Antonelli. A Red Bull disse que não era uma boa ideia colocar Sainz e Verstappen juntos, já que deu atrito lá na Toro Rosso. Então as grandonas foram ficando sem a possibilidade de escolher o Sainz, e o Sainz viu o cerco fechando. Ele tinha a Alpine, tinha o Williams,
mas não tinha grandes opções. Foi para a Williams e eu devo concordar com ele que a liderança do James Vowles parece ser uma liderança mais capaz na Williams nos últimos anos. Se você pegar o histórico da Williams há muito tempo, o James Vowles parece o cara mais moderno, o cara que tem a visão vencedora, o cara que estava na Mercedes vencedora, então ele sabe como é esse ambiente, o que fazer, o que melhorar, já que a Williams estava muito atrasada justamente nos seus processos, na sua mentalidade, na forma de lidar com tudo. Então isso é bom. Agora, o Carlos Sainz não é um piloto jovem, não é um piloto de 20 anos de idade. Longo prazo, ele está pensando em disputar título com a Williams? A Williams já falou que só vai pensar em título de 2030 em diante. Então, meu amigo, para o Sainz, a Williams vai ser, na verdade, um trampolim e não necessariamente a equipe ao qual ele vai disputar título, a não ser, claro, que a Williams surpreenda todo mundo e faça um belíssimo carro no próximo regulamento. Agora vamos para a nossa notícia principal, que é relacionada à Red Bull, e uma notícia um pouco curiosa. Nós sabemos que existe uma crítica pública do Helmut Marko em relação à janela de funcionamento do carro. Ano passado a Red Bull sofreu muito com a janela de funcionamento. Só que o Pierre Wacher, que agora é o cara que vai comandar tudo efetivamente, tecnicamente falando, da Red Bull, disse o seguinte, que não, eles não vão fazer um carro que se porte melhor nessa janela, que tem uma janela mais ampla de funcionamento, e não vão focar num carro que seja mais fácil de configurar, porque isso implicaria em tirar velocidade do carro. Olha só que interessante. Só que esse foi justamente o caminho que eles seguiram no final do ano passado. Quando as atualizações não deram certo, já trouxemos aqui a fala do Adrian Newey de que ele era contra essas atualizações, confirmando os rumores do ano passado, etc. E aí eles reverteram atualizações e fizeram um carro que era um pouquinho mais lento, mas que funcionava na janela de configuração. Então o que o Pierre Wacher está falando é, nós vamos assumir o risco de novo daquilo que fizemos no início de 2025, que foi onde de 2024, perdão, que foi onde começou a desandar o carro da Red Bull. É uma fala corajosa, ainda mais sabendo que a temporada passada sofreram bastante, principalmente no miolo. Só que não para por aí. O Pierre Wacher também fala que eles têm que aprender com a McLaren, que conseguiu desenvolver o seu carro sem fazer mudanças muito drásticas no conceito. E realmente esse foi um ponto muito positivo da McLaren nos últimos 2 anos, principalmente. Então a Red Bull, agora, de acordo com o Wacher, vai aprender com seus erros e com a falta de experiência, que se você assistiu também o vídeo do Newey, sabe que ele falou justamente isso, que pela falta de experiência a Red Bull foi por um caminho que não conseguia depois acertar o carro. Então o Pierre Wacher meio que confirmando aquilo que o Adrian Newey falou, só que ao mesmo tempo também informando que vão arriscar. Eles vão arriscar mais uma vez e risco é aquela coisa, a gente sabe que é 50-50, ou vão acertar muito nesse carro ou eles vão ficar para trás. Muito dificilmente esse carro da Red Bull vai ser um meio termo, então vai ser 8 ou 80. Agora a gente vai ter que esperar para ver na pista qual opção acontecerá. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e, claro, seguir a gente nas redes sociais, Instagram e também aqui no Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!